Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui hoje um pouquinho mais tarde. Eu não tinha certeza se eu ia conseguir gravar esse vídeo hoje, porque eu tive uma gripe muito forte essa semana. Eu ainda estou no finalzinho dessa gripe, então tive que esperar até ser o último momento. Então eu vou aqui fazer uma tentativa de gravar a resenha do livro que eu quero trazer hoje aqui para vocês, tá bom? Vamos ver se vai funcionar. Mas antes de começar, lembrar vocês de deixar o seu curtir, que ajuda o canal. Eu sempre deixo aqui embaixo os links dos livros que eu mostro aqui pra vocês na Amazon. E tem sempre aqui embaixo também na descrição do vídeo o nosso perfil no Instagram, o link pro grupo do Facebook e o nosso link também pro grupo de leitura conjunta, da discussão da leitura conjunta no WhatsApp. Nós estamos lendo agora em abril e maio, Doutor Zhivago. Se você der uma corridinha, ainda dá tempo de você participar dessa super leitura desse clássico. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Então, a gente vai conversar hoje sobre ficção científica. A gente vai conversar sobre o problema dos três corpos. Eu fui lá no Google Tradutor lá para ver, Cixin Liu, o nome do autor, alguma coisa similar a isso, tá? Cixin Liu, ele é chinês e ele ganhou o prêmio Hugo por essa obra aqui, né? O Hugo Awards, que é um prêmio de ficção científica, por essa obra que na verdade é uma trilogia. É a trilogia Lembranças do Passado da Terra. Esse aqui é o primeiro livro, né? Como eu já falei, o Cixin Liu, ele é um autor chinês e ele também é engenheiro de computação, né? Ele ganhou por várias vezes seguidas o maior prêmio que tem lá na China, é o Galaxy Awards, né, de ficção científica. E esse livro aqui foi publicado em 2006, né? E agora ele está entrando lá fora. Ele fez bastante sucesso. É um dos livros assim de maior sucesso de ficção científica de um autor que não é americano, que não é de língua inglesa, né? E agora ele está fazendo muito sucesso porque a Netflix fez uma série, inclusive foi o pessoal que produziu Game of Thrones que está produzindo a série, já está disponível na Netflix. A gente vai conversar sobre isso também. Então, gente, o que fala o enredo desse livro, né? Esse livro realmente, eu gosto muito de ficção científica, não tem tantas resenhas aqui para vocês, mas eu sou uma leitora de ficção científica, pelo menos uns 2, 3 livros por ano. Eu tô lendo aí, já fizemos leitura conjunta dentro desse gênero. É falta de oportunidade mesmo de não ler mais, mas eu gosto muito. E esse livro aqui, ele traz uma temática, vamos dizer assim, o ponto focal dele, ele traz uma trama de ficção científica num ponto focal bem peculiar, sabe? Bem pessoal, bem diferente. Não é o que normalmente a gente vê na ficção científica, pelo menos no que eu tenho lido até agora, né? O livro começa no ápice, né? No início, no caso, da Revolução Cultural da China, que também foi conhecida como Grande Revolução Cultural Proletária. E eu vou confessar para vocês, uma das partes mais interessantes para mim dessa trama foi conhecer sobre essa Revolução Cultural que eu tinha praticamente, eu conhecia zero, ouviu falar zero. Então para mim foi interessante porque eu fui pesquisar sobre essa Revolução Cultural na China. E eu vou trazer aqui para vocês só assim um resumo do que foi isso, porque o livro ele começa nessa Revolução Cultural e as atitudes dos protagonistas aqui vão estar diretamente ligadas a essa Revolução Cultural, né? Então o que foi essa Revolução Cultural? Foi um movimento sociopolítico que durou de 1966 a 1976, liderado por Mao Tse-tung, que era o presidente do Partido Comunista da China. E ele estava alegando que elementos burgueses se infiltraram no governo e na sociedade com o objetivo de restaurar o capitalismo. E ele começou a incitar o povo, né, o proletariado, os estudantes, os jovens principalmente, a expurgar da sociedade, do país,
tudo que não fosse próprio da China. E isso se refere a toda espécie de cultura, de conhecimento, de ciência, né? E aí o que aconteceu? Ele incitou os jovens a violência mesmo, sabe? A matar, a invadir os quartéis generais. E se formaram vários grupos de jovens, de estudantes, que se chamavam a Guarda Vermelha. Então tinha vários grupos dessa Guarda Vermelha, às vezes até eles lutavam entre si. E foi uma coisa assim meio selvagem mesmo, né? Então eles pegavam os professores de universidade, né, os cientistas, toda pessoa envolvida com cultura e com conhecimento e com ciência. E eles faziam essas sessões chamadas sessões de luta, que na verdade não era luta nenhuma. Eles juntavam a multidão, colocavam essas pessoas que eles estavam acusando de reacionários, porque eles diziam que estavam reagindo contra o sistema comunista, né? E humilhavam eles, faziam humilhação pública dessas pessoas, desses professores, dessas pessoas cultas, e queriam que eles negassem publicamente, que eles confessassem a sua culpa publicamente de estar ensinando coisas que não eram da China. E aí entra, olha, o negócio era tão assim brabo que podia chegar até o canibalismo. Se a pessoa não confessasse, ela morria ali, naquele momento, publicamente. E a nossa história começa exatamente nesse ponto, porque a nossa protagonista, a primeira protagonista que a gente vai ter aqui, que é a Wendy, eu vou chamar ela de Wendy para ficar mais fácil, tá, gente? Isso é a minha pronúncia do nome dela, porque não é assim. A Wendy, a história começa nesse momento. Em 1967, ela está, acho que na Praça da Paz, e o pai dela está sendo levado ali no palco por umas adolescentes chinesas bem novinhas dessa Guarda Vermelha, tipo 14, 15 anos, e acusam ele de ensinar a teoria da relatividade. E ele não nega, ele fala, sim, ensinei tudo, e ela vê o pai dela sendo morto a pauladas ali na frente dela, né? E ela é uma jovem, mas já é astrofísica, ela é professora da faculdade, e isso é um momento que marca muito a vida dela. Acontecem algumas coisas, ela própria é acusada de reacionária e ela vai parar na prisão. E aí, na prisão, alguns militares vão buscá-la, tiram ela da prisão, vão buscá-la. E aí entra a segunda parte, né, a parte mais interessante da história, né, a parte que traz o foco da história. Levam ela para uma base chamada Base da Costa Vermelha. E o que é essa Base da Costa Vermelha? É um grupo de militares, astrofísicos e engenheiros que tem um projeto ultra secreto que envolve ondas sonoras e alienígenas. E eles tiraram ela da prisão e ofereceram: olha, você pode ficar aqui, mas você não vai sair nunca mais dessa base, você vai trabalhar aqui, você quer? Ela quer. Né? E trabalhar dentro da área dela, né? E ela estava muito desencantada com o que era a China. Deixa eu beber um golinho d'água, gente. Senão a garganta não dá. Então, ela começou a trabalhar. E num determinado momento lá, nos anos que ela está passando, trabalhando nessa base da Costa Vermelha, ela, num determinado momento, ela toma uma atitude, ela reage a uma situação que mais pra frente vai mudar o destino da humanidade. Pulamos aí umas 4, 5 décadas e a gente vai conhecer o nosso segundo protagonista aqui, que é o Wang Miao, tá? Eu vou chamar ele de Wang, né? Porque chamar ele de Miao vai ficar muito engraçado, então eu vou chamar ele de Wang, que também não é a pronúncia certa, mas é o que eu tenho. E quem é esse Wang? Ele também é um chinês. A história toda no livro se passa na China, tá? É um chinês que mora em Beijing, meia idade, casado, com filho. Ele é especialista engenheiro, especialista em nanomateriais. Ele está fazendo uma pesquisa de ponta lá com um projeto. E ele também é professor. E a história pura para esse momento, onde batem na porta da casa dele alguns policiais querendo levar ele para uma reunião. E ele fica com medo, porque eles já saíram do momento de revolução cultural, mas toda, né, grande massacre na história traz traumas, né? E ele, não vou, porque não? E aí ele conhece um policial, um dos policiais que vai buscar ele, que é o Dashi, que para mim é a pessoa mais interessante de toda essa trama, que é muito rude com ele, até o outro policial pede desculpa e tudo.
Mas ele acaba indo, o cara explica, não, a gente precisa do seu conhecimento, não sei o quê. E ele vai para essa reunião, Wang, e quando ele chega nessa reunião, só tem gente assim de alta patente, tanto militar como científica, e não só da China, mas de todo mundo. E ali ele e nós vamos descobrir duas coisas. Primeiro, ele é questionado, né? O Wang ele é questionado qual é o conhecimento dele, qual é o comprometimento dele com um grupo de cientistas que fazem parte de uma fundação chamada Fundação Fronteiras da Ciência. E ele fala que ele não tem muito contato, que assim, que ele conhece, participa eventualmente desses... eles trocam informações científicas e tudo, mas que o contato dele não é muito. E aí ele vai descobrir, nós também, enquanto leitores, que cientistas que fazem parte dessa fronteiras da ciência estão sendo mortos ou se matando, né? E aí, né, a coisa já começa a ficar estranha, né? E também, outra coisa que ele descobre aqui é que isso aí não fica explícito, porque ninguém fala para ele exatamente o que está acontecendo. A gente descobre que a Terra está em perigo com um grande inimigo em comum para todas as nações, né? Um inimigo comum para todas as nações, a gente já pensa assim, não é ninguém aqui da Terra. Mas aí a história segue, né? Aí a segunda informação aqui importante pra gente, pra entender o enredo dessa trama, é o seguinte. Dessas pessoas que se mataram, desses cientistas que se mataram, a última pessoa que se matou foi uma cientista chamada... Peraí, gente, deixa eu achar que esses nomes são tristes. Aqui no livro, na frente, tem até a lista dos nomes pra gente entender. Acabei não anotando aqui. Tá aqui. Yang Dong. A Yang Dong foi a última cientista a se matar. E ela era nada mais, nada menos do que a filha da Wendy, aquela que viu o pai sendo morto, né, que trabalhava na base da Costa Vermelha, agora já idosa. E por algumas cargas d'água aqui, ele vai parar na casa da Wendy. Vai conhecer a Wendy, vai prestar os pêsames. E a Wendy conversando com ele sobre a filha. O Wang, ele chegou a conhecer em algum momento a filha da Wendy nessa Fronteiras da Ciência, né? Não tinha intimidade, mas chegou a conhecer. E aí, trocando ideias sobre a filha, ela fala, não, quando ela não estava trabalhando, ela estava participando desse jogo virtual aqui. Um jogo que tinha que usar uma roupa própria, né? Porque é um jogo interativo, a pessoa que entra dentro do jogo, o jogador, tem todas as sensações que aquele personagem dentro do jogo está tendo, e se chama O Problema dos Três Corpos. E ela estava muito envolvida com esse jogo também. E ele sai com aquilo na cabeça. E aí ele resolve comprar uma dessas roupas e entrar nesse jogo, né? E aí ele vai parar numa realidade virtual de um país alienígena que está assolado. E ele vai conhecendo várias pessoas, dependendo da fase que ele está. Mas o que ele descobre ali naquele país? Que aquele país tem um grande problema, que ele está... o sistema dele, né, a galáxia ali dele... desculpa, gente, porque eu não entendo nada de astrofísica, né? Então, vou dizer como eu entendi. Aquele sistema ali em que ele está orbitando possui 3 sóis girando em torno dele, enquanto planeta. E por isso ele se chama Trisolares, tá? Esse planeta. E só que esses 3 sóis, eles não têm uma órbita estável. Então, às vezes, acontece uma era estável, que eles chamam, né? Que nasce e tem o sol nascente, o sol poente todo dia. Agora tem épocas que o sol fica anos, centenas de anos sem aparecer. E tem horas que os 3 sóis se alinham e torram tudo que tem naquele momento. Eles criaram uma forma de sobreviver, né? Mas cada vez que acontece uma tragédia dessa, eles têm que parar tudo, esperar uma era estável, que eles chamam era estável e era caótica, quando o sol some ou quando está mais de um sol assolando ali o planeta, né? E eles têm que esperar sempre a era estável começar para eles começarem a se desenvolver
de novo enquanto povo, né? Então esse é o jogo. E aí a trama, o enredo vai ser esse. Ela vai se dividir entre o jogo, né, e a situação da realidade do cientista sendo morto. Está havendo problemas com os projetos científicos, está havendo problema com a computação, as coisas estão começando a ter mau funcionamento, os projetos estão começando científicos a não ir para frente, né? Então a trama se desenvolve nesses dois momentos, né? Vamos dizer assim, nesses dois universos, o do jogo e o universo real do suspense. Então, gente, o que eu achei, né? Vamos lá. A narrativa aqui é uma narrativa que é bem fluida, né? Não tem nenhum problema com a narrativa. É uma narrativa em terceira pessoa, uma narrativa assim bem realista, né? Ela já começa com um momento bem impactante, que é esse momento da morte do pai da Wendy, né? Do professor, e toda aquela agressividade, toda aquela violência, né? E é uma trama bem elaborada, e quando eu falei pra vocês aqui no início da nossa conversa que era uma trama peculiar, pelo seguinte, ele vai trazer, o autor, ele é um engenheiro de computação, né? Então ele vai jogar muito dessa área dele, de engenharia de computação, astrofísica, matemática, tudo aqui dentro dessa trama, né? Então, o que acontece? É uma trama fluida, sim, é uma trama muito inteligente, só que 70% da história, da narrativa, é explicando teorias de astrofísica. E assim, gente, eu pessoalmente não sou uma pessoa que tenho afinidade com física e com matemática. Eu sempre tive que me esforçar bastante nessas duas áreas na minha vida acadêmica, né, para dar conta aí do serviço e, né, então assim, eu não tenho afinidade com essa parte de teoria de física, teoria de matemática, e ele passa 70% do tempo desenvolvendo teses de astrofísica para resolver esse problema dos 3 sóis, né, dentro do jogo e fora do jogo também, né? Então é uma coisa que me trouxe muita dificuldade para me envolver com essa trama, sabe? Agora, entenda o seguinte, não é que o livro não é interessante. Para mim, não foi... para mim, enquanto leitora, com a minha experiência de vida, foi difícil me prender a história por causa desse lado dele, tá? Outra coisa aqui também, que eu achei, e aí, né, já de uma forma geral, os personagens têm muito pouca profundidade aqui, né? Os personagens, eu não vou dizer que eles são unidimensionais, mas assim, eles só mostram o suficiente do personagem para trazer o envolvimento dele dentro da história, né? A Wendy, por exemplo, casa, tem uma filha, a gente sabe que ela casa com alguém lá da base, mas ela mesma fala aqui dentro da história, né? O narrador fala que ela casa, mas assim, por comodidade, ela não tem nenhum sentimento por aquela pessoa, né? O próprio Wang aqui, que é o segundo protagonista, que aparece, né, 50 anos depois, e sabe-se que ele é casado, que ele tem filho, mas assim, ele vai fazer 1000 coisas, ele viaja, ele some, não se fala desse relacionamento dele com a mulher, se deu problema, dele ter sumido, não fala nada. Só no primeiro momento que os policiais vão na casa dele, a gente sabe que ele é casado, tem filho, de vez em quando ele chega em casa, a mulher pergunta se está tudo bem, mas fora isso, sabe, parece que não existe uma vida além do jogo e da trama aqui, do suspense que está acontecendo na trama. O único personagem que tem uma certa profundidade, que é assim, sai da caixinha, né? Tudo bem que a gente está na China, onde eu acredito que tem uma linha de comportamento muito restrita, né? Ao que as pessoas possam ser e fazer em público, mas o único que sai fora da caixinha aqui é o policial, o Dashi, que é um coroa já, rude, rebelde, mas muito vivido, muito inteligente, muito esperto, muito irreverente, ele, né? E ele está ali dentro, pela própria posição do general que está, né, liderando ali essa investigação sobre a morte dos cientistas, o general chinês que é amigo desse policial,
ele fala que ele está ali porque ele tem um conhecimento muito prático das coisas, né? Ele sabe se virar dentro das situações, né? Então, Dashti, para mim, é disparado aqui o personagem mais interessante dessa história, né? A história fica mais interessante mesmo para mim no último terço do livro, onde, né, os mistérios, os suspenses, as questões vão sendo um pouco esclarecidas. Lembrando que esse é o primeiro livro de uma trilogia, né? Então, vai ficar aqui no final do livro um gancho para o próximo, né? Mas é isso, assim, gente. É uma trama inteligente? É um ponto de vista peculiar de ficção científica bem ligado à astrofísica, a teorias? Sim. Mas é interessante? Aí vai de cada um, é subjetivo. Para mim, não prendeu muito a minha atenção. Eu li, ponto. Desgostei? Não. Mas provavelmente não vou ler os próximos livros. E não é dizer que não é bom. Não é para mim. Não é o tipo de ficção científica, de narrativa, que me pega, que me fisga, né? Mas eu tenho certeza... Perdão. Que muita gente envolvida, que gosta dessa parte, né, vai achar a história bastante interessante, a trama bastante interessante, as explicações científicas bastante interessantes, as teorias. No final aqui, eles têm que resolver uma situação, como é que eles vão eliminar um determinado inimigo, e a solução que eles acham para isso aqui é surpreendente, é muito interessante. E aí, gente, eu quis ler, eu comentei isso com vocês aqui num vídeo que eu fiz, o vídeo de book haul da semana da Amazon aí que teve, né, Semana do Consumidor, que foi quando eu comprei esse livro em promoção. Agora eu tô até impressionada com o preço que esse livro tá, porque subiu bastante. Eu comprei em oferta na Semana do Consumidor. Eu falei pra vocês que eu ia dar prioridade de ler esse livro porque eu queria assistir a série, né? E depois que eu acabei de ler o livro, eu fiquei até desanimada, vou confessar pra vocês, de assistir a série. Mas eu falei, não, eu falei que eu assisti pro pessoal, vou aí, né, ser fiel aí aos meus né, seguidores, e vamos lá assistir. E eu, no dia mesmo que eu terminei o livro, eu fui assistir a série. E tem 8 episódios, né, essa primeira parte aí do que está disponível na Netflix. Eu assisti até metade do 6º episódio, assim, de uma vez só, maratonei até metade. E assim, a série eu achei a série bem mais interessante, bem mais envolvente do que o livro. Mas aí os produtores fizeram várias adaptações. Eles mantiveram-se fiel à base da trama, aos pontos focais da trama. Começa na Revolução e, né, tem o jogo interativo. Mas eles modificaram várias coisas para tornar a trama mais dinâmica, mais interessante, mais envolvente para o espectador, né? Primeira coisa que ele fez, ele saiu aquela ambiente fechado da China comunista, né? Então a primeira parte não tem jeito, ele mostra o que aconteceu lá na China, mas aí, em vez da história continuar na China, ela vai para a Inglaterra. A outra coisa que ele fez, ele pegou esse protagonista na segunda parte, Wang, e transformou ele em 2 protagonistas femininos, mais novinhos, mais, né, interessantes, né? Uma protagonista é a especialista em nanomateriais e a outra protagonista é uma astrofísica cientista que vai estar participando do jogo. As duas são muito amigas, então elas duas vão fazer o papel que o Wang faz sozinho dentro dessa história. A terceira coisa que eu achei bastante interessante é que ele criou subtramas aqui dentro da série, sabe? Não ficou só focado nessa situação dos 3 corpos aqui. Ele criou personagens com doenças terminais, ele colocou personagens com problemas de relacionamento entre si, ele diversificou ali o interesse dentro da série. Lógico, o foco é aqui o problema dos 3 corpos, mas ele deu outros olhares para dentro da vida, deu profundidade aos personagens, né? Você passou a ver
os personagens, né, os protagonistas, como algo além de uma peça dentro desse jogo aqui, dessa situação. E eu achei isso bastante interessante, tá? E outra coisa, né? Quando você traz para a tela, você tem que adaptar aquilo que está escrito para que, né, o espectador entenda de uma forma bem mais simples. Então, todo aquele texto, todas aquelas narrativas, páginas e páginas de teoria de astrofísica, física e computação, estão bem mais resumidas na série de televisão. Então, assim, eu achei a série bem mais interessante do que o livro, né? E gostei da série, eu gostei de televisão. Do livro, é um bom livro, mas não vai entrar para a lista dos melhores da minha vida, né? De ficção científica. Mas é isso, pessoal. É uma leitura. Não estou dizendo para vocês não lerem. Leiam, porque de repente vocês vão amar, tá? Pra minha experiência de uma pessoa que não curte física, não foi a minha praia. Mas é uma história interessante, é um livro premiado, é um autor, como já disse, é o autor mais famoso, que não é de língua inglesa, de ficção científica. Então, vamos embora aí dar uma força, né? É isso, gente. Muito obrigada aí por assistirem ao nosso vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.